A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Hoje vamos iniciar no livro de Juízes. É o capítulo 1, do 1 ao 22. Onde o tema é: tem conquista para os servos do Senhor. Você tem um sonho, você tem uma necessidade, você está orando, você está clamando, tem conquista. Conquista requer sabedoria. Conquista requer você ter uma visão diária. Conquista você tem que ter metas, mas conquista tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que não atropelar ninguém. Aí suas conquistas chegam. Porque conquista destruindo os outros não é conquista, é desgraça. E amanhã vem a resposta, porque o que a gente planta a gente colhe. Mas lembre-se que a conquista dos servos do Senhor é para a glória de Deus. José lutou muito, sofreu muito, mas grande foi a colheita. Foi uma conquista brilhante. Então, honre a Deus, busque Deus, porque tem conquista para você. A paz do Senhor. Se for pela manhã que você vai ver, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o importante é escutar a palavra, é guardar no coração e colocar em prática. Juízes 1. Sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? O que eu acho interessante é que eles perguntaram. Para conseguir conquista, a primeira coisa é orar. Se o Senhor dizer sim, amém. Se o Senhor dizer não, amém. Se o Senhor ficar calado, é porque a conquista vai chegar, mas Ele está trabalhando. Disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Obedeça a Deus, que a conquista chega, e Ele entrega a bênção na minha e nas tuas mãos. Então disse Judá a Simeão: seu irmão, sobe comigo a minha herança, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Para ter conquista tem que ter obediência, tem que ter respeito e tem que ter união. Eles se respeitaram, um aceitou ajudar o outro na união e foram. Aqui era irmão de sangue e nós somos irmãos em Cristo. Tem conquista, tem que ter obediência, tem que ter respeito, tem que andar junto. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, fariseus, fariseus deles, em Bezeque, em 10.000 homens. Veja que o Senhor entregou. Por que o Senhor entregou? Porque ele estava em união. Quantas coisas a gente vê por aí que famílias começam bem, né? Tem herança e depois perde tudo. Falta de respeito, falta de união, ganância. Isso não traz conquista. Isso traz desgraça. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele. Feriram os cananeus e os fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu. Mas o seguiram, prenderam e cortaram-lhe os dedos, polegadas das mãos e dos dedos. Veja quando é inimigo. Acaba tendo consequência. Ele fugiu, mas depois pegaram ele. Perderam os dedos das mãos e dos pés. Por quê? Porque era inimigo. Porque era inimigo de Deus. Porque não ouvia a Deus. Estava ali para fazer coisas ao contrário. Mas quando a gente escuta Deus, quando a gente anda com o povo de Deus, quando a gente está em união, grande é a conquista. Então disse a Adoni-Bezeque 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Ele mesmo reconheceram que do jeito que eles fizeram, Deus pagou. Porque o que se planta se colhe. Mas o que se conquista com amor, com respeito, só tende a crescer. Veja que aqui pegavam migalhas. Por quê? Porque a plantação deles não foi boa e a colheita foi terrível. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomaram e feriram a fio da espada e puseram fogo na cidade. Pelejaram e ganharam, com a espada de guerra. Mas a nossa espada para conquistar os sonhos de Deus é oração, é louvor, é adoração, é a palavra. Depois os filhos de Judá disseram: pelejai contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no sul e nas planícies.
E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram e Cesai, e Aimim e Tamai. Veja que feriram, mais uma conquista, porque estavam em comunhão. Quando se está em comunhão, quando se respeita o irmão, quando anda na direção de Deus, grande é a conquista. Dali partiu contra os moradores de Debe, e era outrora o nome de Debe, Kiriate Sefé. Aí você pode dizer, mas eu tenho passado tantas lutas. Aqui também eles passaram, mas eles conquistavam. A luta faz parte do amadurecimento para nossas vidas. Diz Caleb, quem ferir a Kiriate Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Ali ele disse, né, que aqueles que ferissem aquele inimigo, ele dava a filha dele por esposa. Tomou Otniel, filho de Quenis, e o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a filha Áquisa por mulher. Veja que ali alguém fez algo e ganhou a esposa, a filha de Caleb. Porque quando se tem obediência, tem vitória. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Como ele prometeu a filha dele e ele deu, aquele representa as promessas de Deus. Para conseguir promessa não é fácil, não. Vem lutas, vem desafios, vem. Mas Deus está comigo e com você. Sucedeu que, indo ela e ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do jumento. Caleb lhe disse, que é que tens? Que é que tens? Porque o seu esposo explicou a ela que ela pedisse essa bênção. Porque quando a gente está na direção de Deus, tem conselho, tem orientação de quem está ao nosso lado. Desde que a gente ande com pessoas de Deus. Veja que ele orientou a esposa. Veja o que aconteceu. E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Porque seu esposo notou que aquela terra era seca. E orientou ela. Dá-me também fontes de água. Água representa a palavra de Deus. Fontes de água jorra para a vida eterna. Quando a gente está com pessoas de Deus, Deus ajuda e usa para nos abençoar. Caleb lhe deu fontes superiores às fontes inferiores. Veja que depois que seu esposo orientou, o pai dela deu fontes superiores adiante. Porque coisa boa, quando tem dois que andam em comunhão, que um escuta o outro, é só bênção. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Árabe, e habitaram com o povo. Foi Judá com Simeão, seu irmão, ferir os cananeus que habitavam em Zefate, totalmente destruir, e chamou o nome desta cidade Armã. Quando estão em união, eles ganham a guerra. Esses irmãos estavam em união e sempre ganham na guerra, porque a união faz a força. A união representa o amor de Cristo. É a união que se tem conquista. Tomou mais Judá Gaza com seu limite, e Asquelon com seu limite, e Acron com seu limite. Estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porquanto tinha carros e ferro. Eles faziam tudo em acordo. E aqui diz que o Senhor estava com eles. Eu volto a repetir. Para ter conquista tem que andar em acordo, tem que ter vida com Deus, tem que ter responsabilidade, tem que ter dignidade, tem que respeitar o próximo. E deram Hebron a Caleb, E deram Hebron a Caleb, como Moisés lhe dissera, e dali expulsou 3 filhos de Anak. O que eu acho interessante é que Moisés já era morto. Mas do jeito que Moisés orientou a dar aquela terra a Caleb, fizeram. Porque andaram em comunhão, porque obedeceram Moisés, porque entenderam que Moisés era um homem de Deus. E ali na hora certa, quando chegaram na terra prometida, começaram a receber suas bênçãos. Ali aquilo que ficou para Caleb, ele recebeu. É com união, é com respeito, é com obediência que vem as conquistas. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Veja que houve comunhão, respeito, e não
expulsaram. Até o dia de hoje tem união lá. Por quê? Porque o que anda com amor, amor é o foco da vitória. Amor é o que se abre as portas. Amor chega às conquistas. O 22 para terminar. Subiu também a casa de José contra Betel e foi o Senhor com ele. Veja, quando ele estava na peleja, o Senhor era com eles e eles ganhavam a conquista. Porque estava em união, estava na mesma meta que era do Senhor Jesus. Se você está com Cristo, se eu estou com Cristo, Ele está conosco. As lutas vêm, porque eles passaram por muita guerra, mas a vitória é certa. Tem conquista para os servos do Senhor. É só obedecer, ter foco. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.